Olá pessoal, tudo bem? Rodrigo da Centertec trazendo mais conteúdo para o nosso canal do YouTube. Hoje eu tenho aqui na bancada, senhores, um J5 Prime, o mesmo. Removeram as blindagens do aparelho e o aparelho não ligou mais. Você conecta na fonte, não há consumo inicial, mas quando você pulsa a chave do botão Power, ele inicia o consumo, às vezes até 70 e zera, às vezes passa de 100 e acaba zerando também. A importância de você saber interpretar e também ter uma boa lógica de análise, de raciocínio, digamos assim. Eu tenho que saber aonde eu devo medir, aonde eu não devo, o que eu devo fazer, o que eu não devo e o que pode estar ocasionando esse tipo de defeito, coisas que a gente aprende dentro do nosso treinamento. Mas hoje eu quero mostrar esse reparo aqui para vocês. Eu tenho aqui o uso do osciloscópio, vou colocar o osciloscópio para a gente estar fazendo aqui uma análise um pouco mais detalhada, avançada. Tenho o multímetro e a minha fonte. Então deixa eu só tirar aqui a imagem do meu osciloscópio para você poder entender um pouco de como é que está essa placa. Olha só, a placa se encontra nesse estado, ó, totalmente sem blindagem, ok? Então muito cuidado na hora de estar removendo a blindagem do aparelho para você não ocasionar. Ah, certo, o excesso de calor pode ter danificado o aparelho? Sim. Pode ter danificado o CPU e memória? Completamente sim também. Por isso que é aconselhável você estar utilizando uma mini retífica, para que você não tenha esse tipo de prejuízo. Outra coisa, o excesso de calor pode ter unido algumas baldes de solda embaixo do meu PMIC principal, IF-PMIC ou qualquer outro circuito integrado que possa estar impossibilitando o aparelho de estar ligando? Também sim, ó. Mas por aqui a gente já consegue dar uma olhada, consegue visualizar direitinho para ver como é que as coisas estão, as esferas. Então o que eu vou estar fazendo aqui? Para mim estar evitando ficar fazendo um monte de teste, tentando levantar circuito integrado, porque eu não sei o excesso de calor que deram nessa placa, eu vou simplesmente mostrar para vocês o consumo que ele tem. Ó. Eu já conectei na fonte, através de, eu soldei aqui um fio, ó, na minha chave, no meu conector da bateria, é um FPC, então eu soldei um fiozinho aqui do lado e conectei na fonte. Ó. Já está na minha fonte. A algarra de jacaré negativa está no próprio conector da minha placa. Perfeito? Até aí tudo bem? Notem que eu não tenho consumo. O consumo na fonte está totalmente zerado. A fonte está aqui em cima, ó, mostrando para vocês. Ó, consumo zero. Eu vou pulsar aqui a chave do botão Power, mostrar para vocês. Ó, aqui a chave do botão Power. Ele inicia o consumo e zera. Eu vou apertar de novo. Ó, inicia o consumo. Às vezes vai até 3 e zera. Vou apertar de novo. Inicia o consumo e zera. Então algumas vezes ele vai até 70 e acaba zerando também. Vou pulsar aqui a chave do botão Power de novo, ficar segurando, ó. E ele acaba zerando, não consome nada, certo? Então ele não está ligando. O que eu posso estar fazendo aqui? Meu multímetro na escala de tensão contínua, já coloquei o multímetro na tela para vocês estarem vendo a tensão de trabalho. A gente vai pulsar. Vou, na verdade, verificar aqui a tensão do botão Power. Tem que ter, no caso do J5 Prime, uma tensão aproximada de 4 volts, ok? Então vamos lá. Ponta negativa do meu multímetro no GND, pode ser qualquer parte GND da placa, e a positiva vai nos contatos da antena do botão Power, ok? Para você estar vendo melhor, deixa eu colocar aqui em uma outra tela. Exatamente assim, beleza? Aqui se encontra no vídeo de cima, no microscópio, as chaves do botão Power. Então eu tenho aqui, ó, a chave do botão Power, seria exatamente essa daqui. Olha o consumo no meu multímetro, 3.94 volts aproximado. Eu ampliei o multímetro para vocês visualizarem melhor a tensão, ok? Essa aqui seria a minha chave negativa. Esse outro aqui seria as chaves da minha campainha, tá? Do meu alto-falante. Então o botão Power seria exatamente esse daqui. Me certifiquei que eu tenho os 4 volts no botão Power, então o PMIC está mandando os 4 volts, mas isso não quer dizer que o PMIC esteja funcionando perfeitamente. Então, o que eu posso fazer? O que ocasiona esse tipo de defeito dele iniciar o consumo e zerar? Pode ser uma falha da própria memória pelo excesso de calor de ter desconectado. Pode ser o próprio PMIC com excesso de calor ter sido danificado, ou seja, o excesso de calor danificou o PMIC ou umas bordas de solda, as esferas se uniram ou acabaram ficando mal soldadas. Falhas também que costumam ocasionar esse tipo de defeito
cristal oscilador. Muitas vezes o técnico acaba esquecendo do próprio cristal oscilador. Então é por isso que eu estou com o osciloscópio aqui, para a gente estar fazendo esses testes também. Então eu vou voltar aqui no microscópio, olha só, vou diminuir. O cristal oscilador desse aparelho é exatamente esse daqui, senhores, tá? Eu tenho aqui esse cristal oscilador. Então, o que eu vou estar fazendo aqui? Eu posso simplesmente medir aqui, procurar o ponto dele e estar medindo para me ver se eu tenho uma frequência. Então, alguns aparelhos eu consigo medir a frequência sem eu pulsar a chave do botão Power. Outros eu consigo somente medir após pulsar a chave do botão Power. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Medir a frequência? Ainda não. Por isso que você tem que saber medir e interpretar. Então, o cristal oscilador, ou seja, como qualquer outro circuito integrado, no caso do J5 Prime, ele só vai funcionar se ele tiver uma tensão de alimentação. Não adianta eu vir com o osciloscópio tentar captar frequência, ondas, que eu não vou conseguir se ele não estiver recebendo uma tensão de pelo menos 1.8 volts. E como é que eu sei disso? Eu venho aqui no meu manual técnico, esquema elétrico, já se encontra aqui aberto para mim. Olha só, aqui seria o meu layout, deixa eu diminuir para mostrar para vocês. Aqui está o layout e o cristal oscilador seria exatamente aqui embaixo. Consigo localizar ele somente pelas siglas OSC, ou X, X-Tal, ou algo do tipo. Dou 2 cliques nele aqui, venho aqui no meu esquema elétrico e vou colar. Olha só, ele localizou para mim mais uma vez no layout e outra vez eu tenho aqui ó, o meu cristal oscilador, ok? Mas para o cristal oscilador funcionar, ele simplesmente não precisa ter uma frequência de trabalho. O que eu tenho que ter aqui também? Olha só, eu tenho que ter, senhores, uma tensão aproximada. Então eu não vou medir a frequência ainda, eu vou medir a tensão do cristal. Eu tenho que ter pelo menos aqui, ó, esse VDD significa que é uma tensão ajustada, o 18 significa que ele é 1.8 volts aproximado. Eu vou estar medindo primeiramente com o multímetro, certificando que eu tenho 1.8 volts alimentando o meu cristal, ok? Então vamos lá. Medir primeiramente a tensão para depois a gente estar passando a medir a nossa frequência do nosso cristal, certo? Então vamos lá, voltar aqui no meu microscópio, eu tenho ele aqui. E lá ele me fala, ó, mais uma vez, se você acabou não prestando atenção, não percebendo, também não falei para vocês, tá bom? Mas vamos lá, eu tenho aqui ó, a tensão de trabalho na L3000, então tem que ter exatamente 1.8 volts aqui. Eu volto aqui no meu layout e vou colar, e ela é exatamente essa bobina bem aqui, esse indutor, certo? Agora sim a gente volta lá no nosso microscópio. Vou mostrar para vocês aqui, a placa continua energizada, ela tem que estar energizada para a gente estar fazendo esses testes. E a bobina seria exatamente essa daqui, senhores, ó. Essa aqui seria o indutor que eu preciso ter 1.8. Agora sim, como é que eu vou saber que eu tenho 1.8? Alguns possa ser que esse 1.8 já esteja presente para estar alimentando, ou seja, o meu cristal. Outras vezes essa tensão só se faz presente após eu pulsar a chave do botão Power. Então vamos verificar. O multímetro está na tela. Vou botar aqui no modo ampliado para vocês verem de novo, certo? A ponta negativa vai no negativo e a positiva lá onde eu quero medir, que seria a bobina. Eu vou utilizar aqui do lado o próprio GND do meu aparelho, ó. Então aqui do lado, aqui teria o meu indutor, que seria a bobina. Vamos estar medindo. E vamos ver, eu tenho aqui ó, 0 e do outro lado também 0. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai pulsar a chave do botão Power para ver se essa tensão só aparece depois que a gente pulsa a chave do botão Power. Só que para isso eu tenho que estar com uma das minhas mãos livres. Eu estou segurando aqui as duas pontas do multímetro. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou aumentar aqui para vocês, ó. Preste atenção aí no microscópio, na câmera do microscópio. Eu tenho aqui ó, o meu conector, que seria aqui o meu conector USB. O que eu vou estar fazendo? Eu vou colocar a ponta negativa do meu multímetro junto aqui a garra de jacaré da minha fonte de alimentação, para mim poder ficar com uma mão livre, porque uma eu vou ter que testar lá no meu cristal oscilador, a outra eu tenho que pulsar a chave do botão Power. Então eu conectei aqui, ó, mostrar para vocês mais uma vez, coloquei os dois junto. Agora eu venho aqui e vou aproximar novamente para mim poder medir. E vou fazer o seguinte,
eu vou deixar logo a ponta encostada aqui do meu multímetro, ó. Encostei. Notem que eu ainda não tenho tensão nenhuma. Deixa eu só aumentar de novo aqui para vocês. Agora sim, vamos lá. Vou colocar aqui novamente o meu multímetro na bobina. Eu ainda não tenho tensão. Agora eu vou pulsar a chave do botão Power. E vamos ver. Deixa eu só colocar aqui para ficar melhor, para vocês estarem visualizando. Eu vou colocar a câmera aqui embaixo da minha fonte de alimentação. Vamos ver, deixa eu só localizar ela aqui. Voltando aqui para ficar mais fácil, né? Tem que ficar bem didático para vocês poderem compreender também. Agora sim eu venho aqui e vou estar colocando ela exatamente aqui também, ok? Então vai ficar bem aqui, ó. Vou deixar ela bem aqui em cima, bem ao lado do meu... Na verdade, bem aqui, ó. Ficar bem aqui para vocês verem. Isso, bem aqui ficou legal, ó, ok? Então aqui vai ficar a minha fonte para quando eu pulsar a chave do botão Power, vocês conseguirem identificar também, certo? Então vamos lá. Vou colocar aqui agora, ó, a ponta do meu multímetro no indutor, aqui na bobina. Vou aproximar mais um pouco, perfeito. Notem que eu ainda não tenho consumo. Agora eu vou pulsar a chave do botão Power. Olha o consumo lá na fonte. Ele vai iniciar o consumo. Eu tenho que ver pelo menos se por alguns segundos eu tenho 1.8. Mesmo que desapareça, mas tem que aparecer 1.8 volts, ok? Então vamos lá. Pulsei o Power. Olha só, 1.8. Apareceu 1.8, zerou. Novamente, 1.8 e zerou. Certo? 1.7, 1.8 aproximado. De novo, ó. Vamos lá mais uma vez. 1.7, 1.8 aproximou e zerou. Certo? Então isso me indica que eu tenho uma tensão chegando até o meu cristal oscilador. Perfeito? O que eu vou estar fazendo aqui agora? Eu não vou fazer rebind no PMIC e FPMIC, que nesse caso aqui eu não tenho IFPMIC no J5 Prime, fica tudo acoplado dentro do PMIC principal. Eu vou simplesmente estar olhando aqui o meu cristal oscilador. Agora eu vou verificar se eu tenho uma frequência de trabalho. Se pelo menos por algum segundo essa frequência aparecer e depois desaparecer, simplesmente o excesso de calor acabou não danificando o próprio cristal, mas talvez uma própria solda fria, digamos assim. Vai ver que ele ficou mal soldado, então vai ter que ressoldar ele ou substituir o próprio cristal. Mas pelo menos a tensão dele de trabalho ele tem de 1.8. Então agora eu vou usar o osciloscópio para estar fazendo essa análise. Eu volto aqui e agora a gente vai liberar aqui a câmera do meu osciloscópio. E está aqui meu osciloscópio. Ele está calibrado, senhores, para eu poder medir um cristal, mesmo um cristal sendo de 1.8, eu só vou conseguir medir ele aqui com uma tensão bem mais baixa. O meu osciloscópio está calibrado em 200 mV e 50 nanosegundos, ok? Então isso é o suficiente para medir esse cristal. Vamos lá? A mesma maneira que eu utilizei aqui o multímetro, a minha parte aqui, a minha garra de jacaré do meu osciloscópio negativa, eu vou colocar junto a garra de jacaré negativa da minha fonte para me poder ficar com uma mão livre também. Então, conectei aqui, ó. Vou mostrar para vocês também, para vocês poderem ver o que eu estou fazendo. Olha só, as duas garras de jacaré negativa, uma da fonte, a outra do osciloscópio. Agora, aqui do outro lado, ó, eu já tenho a minha ponta positiva da fonte já ligada a um fio aqui no borne da bateria. Agora sim eu vou conseguir estar posicionando a minha mão até aqui o uso do meu osciloscópio e também do meu cristal oscilador, ok? Então com isso eu vou conseguir medir a frequência, pelo menos por enquanto. Outra coisa que eu preciso prestar atenção é, vou medir aqui na bobina? Não, a bobina seria somente a tensão de trabalho dele. Eu volto aqui no meu esquema elétrico e eu tenho aqui do outro lado, ó, olha só, aqui na L3000 seria a tensão de trabalho, no pino de número 4, o pino de número 1 e 2 seria um GND e o pino 3 é a saída. Então eu vou ter que medir aqui na saída do pino de número 3, certo? Então vamos lá, voltar no nosso microscópio e eu tenho aqui, olha só, mostrar aqui para vocês
O pino 1 seria exatamente aqui, ó, para ficar mais fácil, ó. Aqui seria o pino 1, aqui na verdade aqui na bobina. Deixa eu voltar aqui de novo só para a gente não acabar se confundindo. Então é exatamente, tá? O pino 1 e pino 2 seriam o GND, o pino 4 e o 3 que seriam os pinos 4 seriam de alimentação e o pino 3 a saída do meu cristal oscilador. Perfeito? Então aqui exatamente, olha só. O pino 1 e 2 é exatamente esses dois aqui. De acordo com a malha, aqui a bobina de alimentação, ou seja, a minha tensão de 1.8 vem exatamente aqui no pino 4 e o 3 seria a saída dele. Então é aqui que eu vou medir. Eu vou deixar encostado aqui, ó, a garra de jacaré. Notem que eu não tenho oscilação nenhuma no meu osciloscópio e vou pulsar a chave do botão Power. Ele pelo menos tem que me gerar uma frequência, nem que seja rápida, para me ter uma base se o meu cristal está funcionando. Notem que a fonte ainda está ligada. Eu vou pulsar aqui a chave do botão Power. Olha lá no osciloscópio. Vê se ele aparece alguma coisa. Não. Vamos tentar novamente. Olha lá como apareceu. Soltei o botão Power. Zerou. Mais uma vez. Apareceu. Soltei o botão Power. E ele acaba... Olha só. Exatamente é isso, senhor. Então, o aparelho tentou ligar, ó. Como eu falei para vocês, uma hora ele tentava ligar, outra hora ele não ligava. Então, com isso, a gente já consegue ter uma base que realmente o defeito está no próprio cristal oscilador, certo? Então, a gente vai estar... O que eu vou estar fazendo aqui? Eu não vou estar substituindo ele, ó. Notem que agora ele continua conectado aqui para mim, ó. Eu continuo com a garra de jacaré aqui, o aparelho continua ligado lá na fonte, mas eu não tenho mais aquela oscilação aqui no meu cristal oscilador, não tenho mais as ondas. Então o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar fazendo uma ressolda no meu cristal oscilador e ver se a gente corrige essa falha, já que uma hora ele liga, outra hora ele não liga, ok? Só lembrando que ressolda não é reparo, mas nesse caso aqui foi somente porque alguém tentou remover a blindagem e vocês já estão vendo que eu simplesmente não precisei ficar levando, não vou precisar levantar circuito integrado, provavelmente não. E após eu ressoldar aqui o meu cristal, eu vou colocar uma tela e ver se esse aparelho está ligando, porque a gente tem que ter um aparelho apresentando imagem, correto? Então vamos lá. Para depois ninguém está falando que a gente está passando informação errada, senhores. Então aqui a gente estuda mesmo para estar trazendo conteúdo de qualidade para cada um de vocês. Então aqui se encontra o meu cristal. Vou colocar aqui um pouco de fluxo para a gente estar fazendo a ressolda nele, ok? Fluxo, eu aconselho você estarem usando fluxo de boa qualidade. Eu utilizo aqui o da Antec, então a gente vai estar fazendo aqui uma ressolda de leve nele. Deixa eu tirar aqui a câmera de cima para que vocês possam ver, né, o que eu estou fazendo. Agora sim, perfeito? Então vamos lá. Vamos estar ressoldando o nosso cristal. Vou ligar aqui a nossa estação. Pronto, vamos lá. Agora sim. Não vou precisar ficar isolando aqui, senhores, entendeu? Mas se você não tem uma boa prática, vocês isolem, para você não acabar danificando mais ainda. Eu trabalho, senhores, com uma vazão de ar muito baixa, entendeu? Eu já me acostumei a trabalhar assim. Então eu demoro um pouco mais para me estar removendo, mas em compensação não dou aquele excesso de calor tão forte e eu acabo, olha só, pronto, agora sim. Eu
tem aquele excesso de calor muito forte por vazão de ar e acabar eu danificando a minha placa ainda mais. Então me acostumei a trabalhar exatamente desse jeito, com vazão de ar um pouco mais baixa, ok? Vamos esperar esfriar um pouquinho para a gente estar refazendo os nossos testes, verificar se não há consumo na fonte. Não pode haver consumo sem pulsar a chave do botão power e tentar ligar. A gente viu no começo do vídeo que a gente tentava pulsar o botão power, ele iniciava o consumo e zerava, uma hora iniciava, passava de 100 e zerava, outra hora ele ficava em 3, em 6. Agora a gente fez o teste com o osciloscópio, viu que uma hora ele apareceu, ele chegou até a ligar, mas depois não teve mais frequência nenhuma. E a gente vai ver agora se ele já está ligando normalmente, ok? Pronto, já limpei aqui. Agora eu vou estar conectando aqui, senhores, olha só. De novo, a ponta positiva no positivo e a negativa aqui em qualquer parte GND da minha placa. Pode ser a própria blindagem, ok? Vamos lá, conectar. Notem que ele não tem consumo na fonte inicial, o consumo continua zero. Agora eu vou pulsar aqui a chave do botão power e verificar se ele vai ligar, entendeu? Vamos pulsar aqui a chave do botão power com a ajuda de uma pinça e vamos ver se ele vai ligar. Já passou de 100, 150, vamos ver se ele vai inicializar normal, se ele vai zerar. Chegou a 300, chamou o PMU de imagem, está arrancando com o sistema e tudo mais. Logo da Samsung. Vamos ver se ele passa. Vamos lá. Esperar mais um pouquinho. Aí, passou de 300. Então, provavelmente já está arrancando com o sistema e tudo mais. Vocês viram que ele chegou a passar de 300. Vamos conectar uma tela agora e ver se esse aparelho está funcionando, ok? Eu não pude virar aqui, senhores, a câmera para mim, mas eu vou estar ajeitando aqui a câmera para a gente estar visualizando melhor aqui. Vou conectar aqui, ó. Pronto, conectei o módulo. Deixa eu virar aqui a câmera pro outro lado, para que fique melhor de vocês estarem vendo o que é que eu estou fazendo, ok? Pronto, virei aqui a câmera para o outro lado. Deixa eu habilitar ela. Pronto, aqui. Aqui se encontra, senhores, o aparelho, ó. O mesmo aparelho lá, olha lá o fiozinho do jumper que eu fiz na chave do nosso borne da bateria. Agora eu vou conectar na fonte e a gente vai ver se ele vai estar ligando agora e apresentando imagem somente já pulsando a chave power a única vez. Já que a gente pulsava a chave power, ele tentava iniciar e zerava, ok? Então vamos lá, vou pulsar aqui a chave power. Olha aí na tela, pulsar aqui a chave power, o consumo está zero. Deixa eu ver se está bem conectado. Pulsei aqui o power. Vamos ver se esse aparelho está apresentando imagem. Olha só, senhores, arrancando com o nome da Samsung. Normal. Deixa eu tentar aqui aumentar a tela para vocês verem melhor, né? Para ficar... Aí, ó. Isso. Pronto. Então tínhamos, senhores, uma falha por cristal oscilador. Viu que eu não precisei fazer rebalho ou fazer nada do tipo. O que eu fiz? Tentaram tirar a blindagem do aparelho, acabaram danificando. Então danificaram o aparelho,
Ele não ligou mais. Olha aí, ó. Tá, deixa eu apertar aqui. Olha. Opa. Deixa eu ver aqui para mostrar para vocês. Olha. Ah, ô bênção. Muito ruim trabalhar aqui. Tô trabalhando aqui sozinho, senhores. Olha só, fica ruim de ter que ficar segurando aqui porque eu tô pulsando aqui. Deixa eu só ajeitar aqui para vocês, pra gente ver se realmente ele tá funcionando. Vou achar aqui uma posição legal, que eu não consigo aqui pulsar a chave as antenas, na verdade, do power. Ok? Deixa eu ligar aqui de novo. Notem que o consumo zerou lá na fonte. O consumo zerou na fonte, eu vou mostrar aqui para vocês. Pronto, liguei o aparelho de novo. É isso daí, é reparos ao vivo aqui, ó. Estou gravando o vídeo do mesmo jeito que o aparelho chegou para mim. Estou gravando o vídeo aqui e mostrando para vocês, tudo feito na prática, entendeu? Mas como é que eu consegui chegar, senhores, até esse reparo? Simplesmente, como eu falei, eu coloquei em prática tudo que eu estou ensinando dentro do nosso treinamento, do mapeamento de placa e interpretação. Não vai adiantar de nada eu saber fazer um rebaile, saber trocar um circuito integrado, trocar um capacitor, se eu não sei como é que eu chego no defeito, se eu não sei analisar, se eu não sei fazer testes. Então, olha só, o aparelho ligou. Vamos ver se ele está funcionando. Ó, tá funcionando, ó, tá na senha, ó. O aparelho está na senha. Então tá aqui, ó, aparelho funcionando normal, ó. Deixa eu tentar mostrar aqui para isso, ó, normal, ó. Viu? Aparelho funcionando normal. Então, aparelho realmente era uma falha pelo cristal. Vimos que não precisamos nesse caso ficar trocando coisas desnecessárias quando a gente sabe testar. Também vimos que para o cristal oscilador funcionar, lógico que eu tenho que ter uma atenção. Então eu vejo muita gente trocando o cristal sem sequer saber se o cristal está recebendo atenção de alimentação. Todo circuito integrado, todo componente tem uma atenção de trabalho e o cristal não seria diferente. Certificamos que tínhamos 1.8. Fomos lá, testamos com o multímetro, depois fomos testar com o osciloscópio, vimos que após ligar, ele tinha aquela frequência de trabalho, ou seja, as ondas de trabalho, e depois simplesmente zerava. Então, fizemos um reflow nele e o aparelho voltou. Aqui voltou a funcionar tudinho, como eu falei, não é um aparelho que caiu na água ou outro defeito parecido, então foi simplesmente porque alguém tentou tirar a blindagem e acabou danificando o aparelho. E nas mãos de uma pessoa que não tem muito conhecimento, ou poderia condenar o aparelho, ou ia tentar ressoldar o aparelho, ressoldar PMIC ou IFPMIC, o que tivesse pela frente, e o excesso de calor poderia até matar a CPU e memória, porque já sofreu calor uma vez. Então, com isso, fizemos mais um reparo, beleza? É isso daí, Rodrigo da Centertec. Mais uma vez, você que não adquiriu o nosso treinamento, adquira, entendeu? Adquira lá no treinamento. Eu não vou estar passando reparos que nem eu fiz aqui agora, mas não é porque eu não vou estar fazendo um reparo que o curso seja ruim. Como eu falei para vocês, a maioria dos senhores já sabe fazer rebaile, sabe trocar IFPMIC, PMIC, sabe tirar componentes, então, mas a maioria não sabe como é que chega no defeito, não sabe diagnosticar. E lá a gente vai desde a parte básica, intermediária, chegando ao nível mais avançado somente em medições. Eu faço lá tudo na prática e na teoria. Eu peguei o esquema elétrico, se o esquema elétrico me fala que eu tenho que ter 1.8, eu vou lá na placa e mostro para vocês que realmente tem que ter 1.8 e o tempo que essa tensão aparece, que às vezes ela não aparece de primeira, mas demora um tempinho, aparece após 3 ou 4, 30 segundos, então lá você vai aprender a mapear a placa de maneira correta e interpretar o esquema elétrico ao mesmo tempo, beleza? Então era isso que eu queria trazer para vocês, reparo feito com sucesso. Rodrigo da Centertec e até o próximo vídeo. Valeu, galera, fiquem todos com Deus e sucesso nos reparos.